pena do periquito, fica muito bem no periquito, mas fica péssimo em outro lugar. Então, como que a vegetação pode ser igual? O caule, o tronco, a folha, o beiral da casa, o vaso, a borda da piscina, tudo é verde. É um horror isso, porque é uma coisa cansativa. Esse é um trabalho meu, não pode falar mal. Essa foto tem longa exposição, se vocês repararem, o seu Nelson Con conseguiu pegar as estrelinhas da madrugada, né? Mas com a superexposição existe uma acentuação. Isso são oliveiras, né? Que tem uma folhinha atrás da face da frente, atrás ela é prateadinha, né? Então eu usei uma lâmpadazinha que não existe mais, que é da época das ex-lâmpadas do século passado, de Croicas, né? Com 5000K. Então ela acentua o prateado da folha da oliveira. Então isso dá um destaque para a folhazinha da oliveira. Mas não é assim tão prateado quanto... Na realidade não é tanto assim. Mas de qualquer maneira existe uma composição harmoniosa aqui entre os verdes, a pedra, a terra, né? Reparem que eu gosto de usar essas coisinhas balizadoras para iluminar o caminho, de maneira que a gente enxergue o caminho, né? Porque não enxergar o caminho para uma pessoa que tem mais idade, muito ruim, né? Eu já caí, quebrei as duas pernas, eu sei como é que é isso, então não é legal. Agora, do outro lado, o ofuscamento causa aquilo que a perturbação visual, que é a ausência da pregnância da forma. Então, iluminar uma escada não significa pôr luz em todos os degraus, muito menos causar ofuscamento no restante das pessoas que estão em volta. Até porque quando você sobe a escada, se você tem ofuscamento, você perde a acuidade. Então a segurança está em manter a acuidade visual. Mas acontece que em cada um desses degraus, repare que todos eles têm a mesma iluminação. O espelho, piso, espelho, piso. Isso perde a volumetria da escada e torna a escada insegura. Então a escada tem que ter uma diferença entre a borda e o começo do espelho, né? Aqui o espelho faz sombra, então aqui você tem um pedacinho mais escuro e aqui você vê ele aqui mais claro e aqui mais escuro. Então aqui de novo, mais claro, mais escuro, você vê os degraus. A escada tem que ser feita dessa forma. E nunca olhando, porque a pessoa que sobe, então essa aí fica, né? Eu, por exemplo, que tenho fotofobia, não consigo de jeito nenhum subir uma escada com uma luz olhando para mim, porque isso está na altura do olho da pessoa, mais alta, né? E a outra lei da Gestalt, que é importante, chama-se continuidade. Isso é muito útil para postes, elementos verticais em paisagem. A continuidade é a lei que diz o seguinte: se você tem pontos em planta que estão distantes um do outro, na perspectiva, a gente vê o mundo em perspectiva, não vem em planta, né? A gente desenha em planta, faz um monte de padrões, depois vem em perspectiva, o padrão ficou horroroso, porque em planta é uma coisa e na perspectiva é outra. Então a gente tem que lembrar que a gente vê em perspectiva, primeiro. Segundo lugar, nenhum ponto, um afastado do outro, quando o avião faz aquela viradinha para pegar a pista, você vê os balizamentos, né? Eles viram uma linha contínua. Isso é intencional, porque é uma linha para o piloto, que nunca vê de planta, ele vê sempre na perspectiva de baixo. Poste, a mesma coisa. Então aqui, a entrada, por exemplo, da Praça de São Pedro, em Roma. Vejam que lindo o elemento vertical de granito na entrada da praça. As pessoas vêm aqui e dizem assim: ah, não gosto de poste, tem que pôr poste. Filho, tudo depende do poste, né? Esse é poste. Agora aqui nós vamos ver que tem poste que é horrível. Então, poste, coitado, ninguém pode gostar ou não gostar de um poste porque ele não gera afeto, né? O poste é poste. A pessoa fala assim: ah, eu detesto o poste. Eu falo: nossa, o que será que o poste fez com ele? Porque, poxa vida, odeio o poste.